darmos início em mais um vídeo, seguindo essa programação que eu fiz, com o nome de Raciocinando o Espiritismo, eu quero hoje falar de um assunto e de um ser muito especial, que de certa maneira é um grande atrevimento tentar falar desse ser maravilhoso, do nosso irmão mais velho, do nosso mentor, do nosso mestre principal, que é Jesus. Eu há algum tempo fiz uma música que no final desse vídeo, quem assistir até o final, eu vou cantar essa música para encerrar o vídeo. E eu vou ler um pequeno trecho. Eu quis abordar mais ou menos esse tema. O nome da música é O Caminho que Leva à Luz. Vou ler alguns pedacinhos. Por exemplo, vou ler a primeira parte até o refrão. Se eu paro para pensar o que eu tenho que aprender, o que estou fazendo aqui? Por que tenho que crescer? Me recordo do Senhor que foi pregado na cruz, quando para mim começava na infância do Espírito. Ele já era um ser de luz. Eu apenas começava, simples, ignorante, e ele já era um ser de luz. Aí vem o refrão para a continuação. Da onde ele veio, como ele aprendeu? Foi reencarnando em outras galáxias que ele cresceu e evoluiu. Da onde ele veio, como ele aprendeu? Foi fazendo bem e plantando muito amor que ele cresceu. E o último verso nos diz: eu me sinto confiante e com mais força para lutar, porque um grande professor veio aqui me ensinar. Me recordo do Senhor que foi pregado na cruz, quando para mim começava, lá na infância do Espírito. Ele já era um ser de luz. Então a música, ao final desse vídeo, eu vou cantar essa música, para ficar mais interessante com o violão e tal. Mas aqui dá para ter uma noção do assunto. Quem é Jesus? Jesus é um grande... As pessoas entendem Jesus de muitas maneiras. Mas Jesus, o nosso grande governador da terra, não se confundindo, no meu outro vídeo, eu falei sobre um pouco sobre Deus, muita pretensão. Dá para falar muito pouco sobre Deus, porque o nosso entendimento, o nosso cérebro atrofiado, muito deficiente ainda, não tem condição de entender jamais a Deus. No outro vídeo, quem assistiu o outro vídeo vai entender o que eu estou querendo dizer. Aqui a gente vai abordar mais Jesus, que também é muito difícil, porque é um ser muito acima do nosso conhecimento, mas que esteve aqui conosco, se preparou e veio aqui nos ensinar. Então aqui eu vou seguir um roteirozinho que eu fiz, aí depois a gente continua o assunto. Jesus, esse espírito de luz, que há 40 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava ainda em formação, se desenvolvendo ainda, sem nenhum ser vivo aqui nesse planeta, Jesus já era um ser de luz. Não dá nem para imaginar. É uma coisa muito difícil da gente imaginar. 40 bilhões de anos atrás.
Jesus, que é um espírito que está acima dos espíritos de luz. É um espírito da escala crística, por isso que é chamado Cristo. Um espírito evoluidíssimo. Um espírito que já passou por milhões de etapas. Jesus, o nosso irmão mais velho, e não Deus. Jesus, o governador da terra. De repente as pessoas até entendem Deus, porque não temos a dimensão de Deus. Então, para nós, o maior, como se diz, ponto de referência da divindade que a gente pode ter é Jesus. Então, de repente, até encaixa a gente falar o nosso Deus. Mas a gente sabe que Jesus é Jesus, Deus é único, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Jesus, que nunca disse que era Deus. Várias citações de Jesus, ele fala claramente: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ele está separando muito bem ele e o Pai. O meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Quer dizer, várias citações que ele deixa claro que ele não é Deus, ele é Jesus. E muitas outras citações que existem, onde ele deixa muito claro que ao ser pregado na cruz, por exemplo, tem aquela citação que ele fala: Pai, perdoem, eles não sabem o que fazem. Então Jesus está se referindo ao Pai, a outro ser. Então essa história de confundir, de Santíssima Trindade, de misturar tudo, isso não existe. Jesus é Jesus. Deus é esse ser que ainda fica muito mais longe do nosso entendimento. Esse ser, essa inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E vai só até aí mesmo, não adianta teimar, não adianta tentar quebrar a cabeça, que a gente enlouquece e não vai entender a Deus. As pessoas trazem Deus para perto do humano, um Deus humano, um Deus igual a gente. Mas Deus é algo que não dá para a gente se aprofundar, não adianta ficar teimando, porque Deus é uma coisa além disso. É um ser, é uma energia, é um poder absoluto. A gente sabe que ele existe, não tem dúvida nenhuma, mas que o nosso cérebro atrofiado, pobre, nosso computador mental, ainda com muito poucos gigas, não consegue processar isso de maneira nenhuma. Pode se teimar a vida inteira e não vai se entender. Então Jesus falou várias vezes, deixando bem claro: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. O Pai é outro, que também é o Pai dele também, que ele também é o Filho, né? O Filho principal de Deus, um dos filhos principais. Existem vários seres, vários espíritos na escala de Jesus, nessa escala de grandeza. Jesus não é tão elevado, é um espírito tão distante de nós, de elevação, de pureza espiritual, que ele se preparou 2000 anos, já se preparando, porque ele é o responsável. Deus o incumbiu de tomar conta de nós, desses seres teimosos, esses seres ignorantes. Então foi dada a incumbência a Jesus, a ele governar esse planeta Terra. Então ele, para poder vir aqui, nascer aqui nesse corpo de carne tão impuro ainda, Jesus se preparou 2000 anos para que ele conseguisse abaixar a sua vibração, para ele poder reencarnar aqui, para poder nascer aqui nesse planeta e conviver com a gente de igual para igual, porque ele era muito verdadeiro, ele não ia vir aqui fingindo. Ele veio de igual para igual com a gente, sentindo as mesmas dores, as mesmas coisas que a gente sente, para nos ensinar, sem necessidade, que Jesus não precisava disso. Ele poderia mandar outros para vir no lugar dele, mas ele veio
para demonstrar. Infelizmente, até hoje, os homens ainda não aprenderam. Jesus veio nos ensinar a carregar a pedra. Olha bem, ele veio nos ensinar a como carregar a pedra. Ele não veio carregar a pedra por nós. A pessoa se engana. Que Jesus veio e fez tudo, pagou por tudo que a gente devia e foi embora e nós não devemos mais nada. Não. Jesus veio nos ensinar a como carregar a pedra. Mas não carregar a pedra, porque quem tem que carregar a pedra somos nós. A nossa cruz, nós vamos carregar. A gente quer crescer, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que modificar o nosso íntimo, se transformar num bom ser humano, aprender a amar de verdade, não esse amor superficial que existe entre um homem e uma mulher, um amor verdadeiro, um amor de irmão, o amor de seres criados por Deus. É um amor muito mais profundo. Então Jesus veio nos ensinar isso. E as pessoas hoje em dia quer entender de uma maneira tão mais simples que Jesus veio e fez tudo por nós e a gente vai ficar aqui numa boa. Ele já carregou a cruz por nós, ele já derramou seu sangue por nós. Nós é que vamos ter que carregar a nossa cruz, trabalhar, mudar, se esforçar, deixar nossas más tendências. Mas isso, eu vou colocar um vídeo agora no segmento, e tem um irmão da gente, espírita igual a gente, que vai continuar com esse assunto de uma maneira mais sutil, uma pessoa muito instruída, muito bem preparada, e aí vai ficar um pouco mais esclarecido esse assunto, vai falar mais ou menos sobre isso, vai falar sobre Jesus também. Então vocês vão assistir o vídeo a seguir, e logo depois do vídeo, aí eu volto, falando mais alguma coisinha muito pouca e cantando o caminho que leva à luz. Vamos assistir o vídeo. Este é, por certo, o tema que maior responsabilidade traz em sua estrutura. Eis que falar a respeito de Jesus Cristo para o Espiritismo não só é impossível esgotar esse tema ou aproximar de uma explanação satisfatória no espaço de um vídeo, como senão que a responsabilidade é grande, da qual não me furto, eis que é necessário que todos os que possam ter acesso a este vídeo conheçam quem é, e não quem foi, mas quem é de fato Jesus Cristo para o Espiritismo. É preciso que tracemos uma linha temporal para compreender este fenômeno e para entender por que o Espiritismo se põe e se coloca com plena razão como cristão. No momento em que a Terra era uma gigantesca bola incandescente de fogo, no momento em que surgiu o planeta, há cerca de 4 bilhões e meio de anos passados, Jesus Cristo já era um espírito puro, um espírito crístico, encarregado diretamente pela criação divina, que nós chamamos, por falta de uma definição mais precisa, chamamos de Deus. Foi encarregado Jesus Cristo diretamente por Deus para cuidar da direção, do governo do planeta Terra. Interessante é que há escrituras espíritas que falam que Cristo precisou de 2000 anos para adensar o seu perispírito para poder encarnar num corpo de um ser humano na Terra. E ele o fez no momento exato em que necessitava um impulsionamento do desenvolvimento moral do planeta. Eis que Moisés já havia vindo milênios antes, justamente para desenvolver aquele povo extremamente rudimentar. Eis que a raça adâmica, que se fala de 4000 anos
antes de Cristo, é justamente uma das grandes transições onde os capelinos que haviam conseguido evoluir, que tinham vindo bem antes, os capelinos que haviam conseguido evoluir regressaram para Capela e outros permaneceram aqui. Então esse impulsionamento era necessário realmente, e foi no momento em que Cristo veio para exatamente impulsionar esse desenvolvimento. O papel do Cristo, portanto, é de governador da terra, de auxiliador de todo esse compêndio que está sob nossos olhos. E quando ele deu o seu testemunho, encarnou justamente para trazer a pureza de sua doutrina, foi a abnegação, a desnecessidade que havia de um espírito daquela magnitude encarnar. Mas ele veio exatamente para mostrar que também, mesmo ele estando no patamar espiritual em que ele estava, mesmo ele veio e prestou o seu testemunho, legando a nós a sua doutrina de amor, de perdão, de conduta. O papel do Cristo é de importância capital. Eis que enviados pelo Cristo antes dele foram Buda, Zoroastro, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles. Vários sábios da antiguidade vieram para preparar o caminho para o Cristo. Nosso planeta é de responsabilidade dele perante Deus. Eis que grandes legiões de espíritos superiores, sob os auspícios do Cristo, o auxiliam na condução dos processos da terra. Eis que o governador, aquele encarregado da condução do Brasil, é Ismael. Ismael é citado muito claramente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, posteriormente adotando o pseudônimo de Irmão X. Nesse livro se fala em Ismael, encarregado pelo Cristo, exatamente para a condução das tarefas no Brasil. Foi Ismael que olhou para Bezerra de Menezes e disse: descerás às esferas terrestres para executar a tua missão. E assim Bezerra de Menezes reencarnou. A missão do Cristo foi regenerar e recompor a estrutura da terra com a sua doutrina, com o seu exemplo, com a sua palavra, mesmo vivendo num ambiente insalubre, absolutamente pobre, sem recursos, sem tecnologia, sem absolutamente nada, e sem ter escrito uma palavra sequer, apenas cabendo aos apóstolos, aos discípulos, escreverem. A missão do Cristo é uma missão gigantesca, é uma missão de um planeta, de uma trajetória de um planeta inteiro, não somente de uma nação. Na famosa pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga as entidades veneráveis qual a pessoa que tenha encarnado na Terra que possa nos servir de modelo e de guia. Qual exemplo Deus nos legou mais perfeito para que nos possa servir de modelo e guia? As entidades respondem: vede Jesus. E a discussão sobre essa tradução é muito interessante, porque no original francês está Voix Jesus, vede Jesus, que as traduções posteriores apenas colocaram como Jesus. Vede Jesus significa veja este espírito crístico que é o exemplo mais perfeito. Há outros Cristos em outros planetas sobre outras dimensões que ainda não tendes acesso, mas certamente não é o único. Eis que a justiça e a beleza da obra divina não permitiria que houvesse apenas um Jesus Cristo, apenas uma terra, apenas uma vida e mais nada no espaço e mais nenhuma vida, nenhuma realidade. Eis que o espaço seria um tremendo desperdício. Tudo faz sentido, tudo tem lógica. O que temos que perceber é que há 4 bilhões e meio de anos atrás Jesus Cristo já era um espírito puro, puro e crístico, cuja missão foi o próprio planeta Terra. Então, a veneração que devemos ter como exemplo, como propagador
doutrina que permita aos habitantes da Terra de crescerem, de evoluírem, de galgarem planos elevados. A chamada salvação, a salvação pela regeneração íntima, pela transformação, pelo autoconhecimento, ela é fundamental. Cristo, quando disse que era a verdade, a luz, a vida, e ninguém iria ao Pai senão por Ele, precisava Ele utilizar-se desta forma incisiva de expressão para que as pessoas pudessem compreender a sua doutrina. Mas eis que Cristo jamais relegaria ao abandono, ao degredo, ao expurgo todos aqueles que não se fiassem, como por exemplo os budistas, não se fiassem na palavra ou no nome do Cristo, mas que procurassem uma postura de mais harmonia, uma postura mais ética, uma postura de mais perdão, de semear mais a tolerância, o bem. Eis que o bem, o amor, essas características benéficas não têm propriamente uma religião. Quando Cristo se viu numa posição de missão, de criar a nova religião, era no sentido básico de religação com a esfera celeste. Religião para religação. Quando ele dizia que nenhuma das ovelhas seria perdida, o que exclui a ideia de inferno eterno, penas eternas, exclui a posição antropomórfica em forma de homem, de Deus, como se Deus fosse um senhor com uma barba ou com uma roupa. Não, é o Deus cósmico, é o Deus misericórdia, perdão, é o Deus de amor, que não pode condenar a sua criatura ao exílio eterno, ao inferno perpétuo, às penas e às dores eternas. Eis que Deus não criou o mal, Ele criou o bem. A ausência do bem deixa surgir o mal, assim como não existe o escuro, o que existe é a ausência de luz. A ausência de luz cria a escuridão. A escuridão é apenas a ausência de luz e não uma entidade separada. Então, Deus criou o bem. Nós é que ao não praticá-lo e ao desrespeitá-lo, criamos como consequência aquele remédio contrário à nossa atitude, que para nós é amargo, mas que é a consequência da nossa conduta. É realmente uma responsabilidade tamanha falar-se sobre o Cristo. Eis que tornou-se um assunto desgastado na atualidade, onde muitas doutrinas levantam bandeiras de serem as donas absolutas da palavra do Cristo. Alguns autodenominam-se verdadeiros seguidores, praticamente o braço direito do Cristo, para não usar nomenclaturas como missionários ou ministros, etc. Para o Espiritismo, o Cristo é exatamente esse exemplo de bondade, esse exemplo materializado daquilo que nós devemos perseguir, de conduta, de moral, de perdão, de abnegação. Jesus é para ser amado no seu exemplo de conduta e não para ser cegamente idolatrado de forma vazia. Mas é Ele, o Cristo, a figura angular da doutrina espírita. Então, como eu prometi para vocês, eu vou cantar a música para encerrar o vídeo, né? O caminho que leva à luz. Certa vez, alguém me fez pensar. Imagina quando o nosso planeta ainda nem existia e que o nosso espírito caminhava na escuridão do atraso evolutivo, certamente sem ter ainda consciência de si mesmo. Jesus já tinha percorrido um longo caminho da evolução e conquistado a luz. Com sua grandeza espiritual, ele aceitou de Deus a incumbência e se responsabilizou por esse planeta desde o início da sua criação. E após bilhões e bilhões de anos, ele nos recebeu aqui para também nos ensinar a percorrer esse longo caminho que leva à luz.
eu paro pra pensar o que eu tenho que aprender, o que estou fazendo aqui, porque eu tenho que crescer. Me recordo do Senhor, que foi pregado na cruz, quando pra mim começava na infância do Espírito, ele já era um ser de luz. Eu apenas começava simples e ignorante, e ele já era um ser de luz. Da onde ele veio, como ele aprendeu, foi reencarnando em outra galáxia, que ele cresceu e evoluiu. Da onde ele veio, como ele aprendeu, foi fazendo bem e plantando o amor, que ele cresceu. Foi fazendo bem e plantando o amor, que ele cresceu. Eu me sinto confiante, com mais força pra lutar, porque o grande professor veio aqui me ensinar. Me recordo do Senhor, que foi pregado na cruz, quando pra mim começava na infância do Espírito, ele já era um ser de luz. Eu apenas começava simples e ignorante, e ele já era um ser de luz. Da onde ele veio, como ele aprendeu, foi reencarnando em outra galáxia, e ele cresceu e evoluiu. Da onde ele veio, como ele aprendeu, foi fazendo bem, plantando o amor, que ele criou. Da onde ele veio, como ele aprendeu, foi reencarnando em outra galáxia, que ele cresceu e evoluiu. Da onde ele veio, como ele aprendeu, foi fazendo bem, plantando o amor, que ele foi fazendo bem, plantando o amor, que ele foi fazendo bem, plantando o amor, que ele cresceu. Foi fazendo bem, plantando o amor.